Então, no painel, o painel vem já no molde um porta-moedas, que dá para usar cartão também. A necessaire box, que ela é um tamanho M, que é aquele tamanho que é ideal para colocar lápis, né, para escolar, para quem utiliza canetinha, lápis, né, no seu dia a dia, ela já foi desenvolvida própria, né, para isso. E a sacola, né, a tote, que ela é essa sacola, né, para você poder carregar os seus itens. Dá para carregar aqui pelo tamanho caderno universitário, um notebook, dependendo do tamanho dá sim, tá? iPad, então ela dá bem certinho. E nós vamos começar aqui pela bolsa, né? Pela bag. Aqui eu já cortei, então, 2 alças aqui de 65 cada. Então, eu tenho aqui as 2 alças de 65 cada. E eu vou fazer a marcação aqui já antes de ir para a máquina. Então, eu já cortei, né? As 2. E eu vou fazer a marcação aqui, os espelhos, certo? E eu vou fazer a marcação aqui agora com o lápis aqui de sintético, com aquela canetinha de sintético. Então, marquei aqui do meio, que eu já marquei, fiz um pique aqui no meio. Eu já marquei para cada lado 10. Então, 10 para um lado e 10 para o outro. E desci 5. Então, aqui do meio, você marca 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro. Então, no caso aqui tá 20. 10 para um lado, 10 para o outro. E eu desço aqui 5. 5 aqui. E eu marquei, então, aqui, marquei aqui, né? E depois fiz aqui uma marcação com a canetinha de sintético. Então, marquei os 2 lados, porque eu vou fazer essa costura por fora. Então, eu encaixo aqui, eu venho com ela depois e vou encaixar ela aqui. Então, no 10 lá, eu pego pra dentro, eu encaixei aqui. Vou costurar aqui e ela vai ficar assim. Tá? E é isso que nós vamos fazer lá na máquina. Então, aí aqui eu cortei um pedaço do sintético Duna azul. E para que não fique assim esse acabamento, eu vou fazer uma costurinha aqui. Então, primeiro eu reforço aqui, faço a costura e depois eu venho tampando. E daí eu coloco aqui no meio e passo a costurinha aqui. E também dá para colocar o rebite aqui no meio, para ficar um acabamento legal. Ou dá para deixar só na costura. Tá ok? Aí aqui, o que eu já cortei também? O forro, eu vou fazer o forro nesse material aqui. Por quê? Para poder colocar o notebook. Mas dá para fazer no bagum da mesma forma. Mesma construção ou em outro forro tricoline. Dá para trabalhar também. Então, eu vou fazer nessa tela, que é a tela Space, que é essa tela assim que ela tem né, ela fica ali protegendo um pouquinho de espuma, né? Ela tem aqui uma espuminha, certo? E eu cortei aqui encaixando 4,5 menor.
tá? Do molde. Então, eu peguei o molde lá, primeiro, e risquei aqui, né? Com essa, ou pode ser com giz, né? Que aqui não vai aparecer, mas eu risquei com as canetinhas. E deixei no corte 4,5 menor, porque eu vou fazer um acabamento aqui com esse pedaço também de sintético, que é o sintético que eu cortei aqui por fora, que é o sintético Duna azul bebê, esse azulzinho. Daí aqui também eu vou colocar, para essa sacola ficar fechada, o botãozinho ímã, tá? Então aqui no meio ela vai o botãozinho ímã. Daí aqui não fica direto e fica esse acabamentinho interno com esse botão aqui. Aqui. Então, aqui nessa parte é que nós vamos colocar o botão ímã, certo? Então, agora, a marcação do botão ímã, ele é marcando o meio aqui e coloca bem no meinho aqui, tá? Porque uma parte aqui vai ficar interno, porque a parte de trás aqui, né, do botão, ele fica, né, escondido. E a outra parte aqui, ele já vai ficar com acabamento. Mas se você tiver o sem acabamento, aqui ele vai ficar com acabamento, que eu vou fazer no balancinho. Pra ficar aqui, ó, aparente. Mas você pode fazer com os dois, aí os dois já ficam colocados aqui dentro, tá? Esse daqui vai depois, na marcação. Então, agora, vamos pra máquina. Seja bem-vinda à nossa aula da bag Capivara. Então, aqui nós temos já as duas partes cortadas, as alças e o acabamentinho que vai ficar ali na alça. Aqui, o que eu fiz? Eu já tenho essa marcação que nós vimos lá, a marcação da onde vai ser aplicada essa alça. Eu, aqui no avesso, peguei um pedacinho de bagum e colei aqui para reforçar essa costura dessa alça aqui. Então, eu fiz a mesma marcação que eu tinha feito no direito, eu fiz no avesso. E colei aqui com cola escolar, só para dar uma seguradinha. E para reforçar um pouco essa costura dessa alça, para não ficar direto só no sintético. Então, as alças estão aqui cortadas, são duas alças de 65 e ela tem 3 de largura. Ela é uma alça acetinada, então ela é uma alça que ela fica mais maleável. Então, as duas têm 65 cada. Então, a primeira parte aqui da nossa bag, nós vamos fazer a alça, tá? Então, aqui, agora, na marcação, nós vamos fazer a costura aqui. Então, eu tô vendo aqui a minha marcação. Eu vou encaixar aqui tá aquela marcação que nós fizemos de 10 para fora, né? Do meio, 10 para cá e 10 para lá. E depois nós viemos, então, com a marcação ali de 5 para baixo. Então, eu encaixei aqui nesse ângulo e vou costurar. Eu tô costurando aqui com o ponto 4,5 e com a linha de nylon. Então, aqui eu já tô vendo aqui a minha marcaçãozinha, já encaixei e vou fazer uma costura mais ou menos aqui, ó, aonde vai ficar esse acabamento. Para ela não passar para cá. Então, aqui, pode fazer aqui 1 centímetro de costura, já vai ficar bom.
Então, eu venho aqui, ó, e mais ou menos eu faço aqui, seguro, né? Pode estar colocando uma fita aqui adesiva, aquela dupla face aqui embaixo, para segurar. E já venho aqui, porque essa costura, na realidade, ela vai ficar escondida, né? Então, ela é para segurar essa alça aqui. Então, venho aqui, viro lá. Então, aqui, a questão dessa margem não tem problema. É só para prender mesmo. Deixa eu tirar esse daqui para ele não cair. Então, eu levanto o calcador, deixo a agulha baixada e venho prendendo. Aqui, chegou aqui, eu faço o retrocesso. Aí, se você quiser, pode fazer aqui mais um reforço. Pode vir aqui e fazer um X aqui para reforçar. Tá? Aqui. Aqui a costura não tem problema, tá? Se ela ficou mais tortinha, é só para aplicar essa alça mesmo e ela vai ficar escondida, tá bom? E aqui a mesma, venho aqui, vejo a minha marcação aqui do 5, encaixo lá, né? Deixa só eu verificar aqui. Então, da marcação eu coloquei para dentro, tá? Você pode estar colocando para fora também. Mas eu acho que fica melhor assim. Porque de repente, se a tua cliente achar que você vê que a tua cliente precisa ali né, que aqui seja uma largura maior aqui, aí você pode estar deixando a costura para fora ali. Então, aqui você não precisa ir até em cima, lá com a costura. É só para prender mesmo. Só puxar aqui que ela solta. Então, eu venho aqui, não tem importância da costura, não precisa se preocupar. Agora eu venho lá do outro lado. Ela fica assim. Agora, deixa eu só pegar a minha aqui, pra tirar um pouquinho. Tô já tirando aqui o que sobrou. Deixa eu ver se eu pego uma tesourinha melhor aqui, que esse é menor. Então, aqui, eu já vou tirar aqui. E vou já aproveitar e vou queimar um pouco aqui, tá? Ó, então eu vou só passar aqui para queimar um pouco. Só para segurar aqui. Então, já queimei aqui. E o excesso aqui que ficou, a sobra aqui, ó, eu vou cortar do pedacinho do bagum, tá? Então, ela ficou aqui e eu já vou cortar essa sobra. Esses pedacinhos de bagum são as que eu uso, que eu guardo das necessaires, que eu corto ali da caixinha de leite que vai sobrando, eu vou guardando para eu fazer os reforços. Então, elas são só sobrinhas mesmo. Então, ela fica maior e depois eu refilo. E ela fica presa aqui, ó, com o bagum de reforço, tá? Aí, aqui agora, o que nós vamos fazer já? Vou colocar aqui esse só para o acabamento ficar aqui escondido. Então, eu venho aqui e já vou aplicar. Essa parte aqui, pega uma régua aqui e marca aqui, aonde você vai querer
que ele fique, né? Você pode deixar assim, tá? Eu tenho um quadradinho ali que vai ficar no molde ali, o tamanho do quadrado. Então, vou fazer uma marcação com a régua, para não ficar tortinho ali. Esse acabamentinho da alça, você pode só fazer ela assim, dobrar, né? Costurar. Aí vai também no seu gosto. Vou fazer esse para esconder aqui e não vou colocar rebite. Então, eu vim aqui, ó, tô medindo ela aqui e vou marcar. Aqui. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Posso estar usando até essa caneta aqui. Você pode usar essa caneta aqui, que é uma caneta que vai, com o calor do secador ali, ela vai. Você vai conseguir apagar depois. Você pode estar utilizando a canetinha, a caneta de sintético. Deixa eu pegar aqui, e eu vou lá na mesa. Aqui. Essa caneta aqui de sintético. Então, eu venho aqui e vou marcar. Eu vou marcar de cima para baixo, aqui olhando para a bolsa. O quanto eu quero. Então, se eu tinha 5 lá, né, da alça, eu posso colocar 1 centímetro ou 2, aonde só que não pegue a costura. Então, aqui, se eu tinha 5 agora, vamos ver aqui. Se eu marcar 7 de cima para baixo, dos dois lados, vai ficar ideal. Vamos lá. Então, pode estar marcando já de cima para baixo, para colocar essa parte aqui, ó, 7. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, um risquinho aqui, no 7, tá? Então, eu venho aqui com a minha régua, você pode estar medindo com essa, ou pode medir com a fita, com a fitinha amarela que nós temos de costura. Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, bem pequenininha ou maior, porque depois esse daqui ele vai sair, né, de 7. Então, eu já sei aqui que eu tô com essa marcação de 7. E daí eu venho aqui e posso estar colocando algo, né, uma fitinha para segurar, ó, uma fita dupla face. Ou posso vir aqui já, direto, e já fazer essa costura. Então, eu venho aqui agora, vou. E eu aqui, eu vou colocar no pontinho 5, pra ficar, né, um acabamentinho melhor. Então, eu marquei 7, deixei aqui, ó, pra fazer esse acabamento aqui. E agora, eu vou vir bem na pontinha fazendo essa costura. Com 5. Com o ponto aqui, eu alterei para o 5. Agora, aqui sim. Aqui, ficou tudo azul. Ficou o calcador azul, os 3 azul. E aí, agora aqui, tem que tomar cuidado, porque já dificultou um pouquinho aqui para eu enxergar. Então, aqui, ó, pode vir bem nessa quininha aqui, pode fazer quadradinho também, esse que vai facilitar. Esse corte aqui, quadradinho. Giro e vem, tá? Então, esse é o momento aqui, é o momento que mais vai tomar o tempo na peça. Depois, aqui, é tudo mais rápido. Tá? Então, venho aqui. Eu tô fazendo aqui manual, tá? Faço a curvinha, ó lá. Vou levantar aqui um pouco. Giro mais um pouquinho. E aqui agora. Venho. Aqui eu já posso ajeitar aqui a alça, né? Porque a alça aqui, ó, ela tá movimentando. Então, eu seguro aqui, ó, e deixo essa alcinha reta. Aí, aqui eu já posso, né? Como é costura reta, aí aqui eu venho girando.
fazendo a curvinha, tá? Então, esse é o momento aqui que nós vamos demandar mais tempo. Aí, eu levanto aqui, giro, venho chegando aqui na costura. Agora, aqui, eu vou levantar o calcador, já vou cortar e eu não vou fazer um retrocesso aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou passar a costura por cima. Como é uma costura que vai ficar aparente, então aqui, ó, eu vou passar a costura por cima. Pra não ficar o retrocesso aparecendo. Então, passei aqui, ó, 5, 6 pontinhos, tá? E daí, eu vou levantar aqui a agulha e vou tirar. Vou cortar aqui, vou cortar aqui embaixo. E ele vai ficar assim. Na alcinha, tá? Eu vou fazer agora os 4, né, amor? Os outros 3, que são essa e mais a do espelho traseiro. Então, aqui agora, as 4 partes da alça já estão aplicadas, né? Frente e costa. Então, essa parte da frente aqui agora eu vou reservar. E nós vamos agora para o forro. Então, o forro, ele foi lá cortado menor para colocar esse colarinho aqui, certo? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar o colarinho aqui. Que nós estamos trabalhando com sintético e com tecido, né? Então, aqui pode ser que movimente um pouco, principalmente por essa tela que tem bastante elasticidade. Então, eu vou segurar aqui, você pode estar passando aqui uma dupla face, tá? Se você sentir necessidade, podemos estar colocando aqui, ó, os prendedores, porque vai movimentar um pouquinho aqui. Então, o primeiro passo aqui, essa telinha, ela também tem a frente e o avesso. Então, nós vamos colocar a frente da nossa tela com a frente do nosso sintético aqui, que é o perolizado, Duna. Então, aqui frente com frente da telinha. E vamos fazer uma costura aqui de um pé de máquina, tá? Então, vem aqui, baixo o calcador e vou fazer uma costura aqui de um pé de máquina. Então, ele ficou assim. Agora, nós vamos virar e vamos rebater essa frente aqui. Então, aqui eu jogo esse excesso dessa costura aqui pro lado do sintético, tá? Eu vou jogar aqui pro lado do sintético, para não aparecer aqui na telinha. Como ela tem esse vazadinho aqui, então eu vou rebater assim. Também pode deixar sem rebater, se você preferir, tá? Eu vou fazer um rebatido aqui bem próximo. Vou só tombar a costura pro lado do sintético e venho rebatendo. Então, aqui embaixo, eu já tô sentindo aqui que eu tombei a costura, venho tombando. E vou rebatendo bem pertinho. Então, ela ficou assim.
rebatido. Só para essa parte aqui, ó, não ficar aparente aqui depois. Então, aqui agora eu vou fazer aqui no outro lado. Então, as duas partes aqui. Já estão prontas, certo? Então, aqui agora, nós vamos já, nesse momento, aplicar aqui o botão. Esse botão imã, eu vou colocar essa parte aqui, ele vai ficar embutido aqui no forro, tá? Aí, o outro lado, que é esse aqui, que tem um acabamento, eu vou aplicar no final. Mas se você estiver utilizando os dois, esse daqui precisa do balancinho da matriz. Se você estiver utilizando os dois assim, tá? Porque no 18 aqui, esse aqui é um botão 18, ele é o maior. Então, aí aqui, ele vem as 4 partes assim. Não precisa daí do balancinho, tá? Então, nós vamos ter essa partezinha aqui, ela vai ter essa mesma perninha aqui de bailarina. É um botão bem forte, tá? Então, aqui, eu vou agora já fazer a marcação. Então, eu sei aqui que eu tô aqui com o meio, eu já vou marcar esse meio aqui, que depois eu vou precisar dessa marcação, certo? Você pode colocar 2 também, tá? Ou 1. Então, aqui no meio, tá? Mais ou menos aqui, ou se você pode estar utilizando também a régua. Aí, um pedacinho de bagum também para segurar. Caiu aqui meu pedacinho, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui no avesso esse pedacinho de bagum. Posso até deixar menor, não precisa de todo esse. Um pedacinho de bagum aqui, ó, tá? Eu vou encaixar aqui. Então, eu sei que aqui eu tô no meio, então eu vou vir aqui com o botão e posso pegar aqui essa parte aqui, ó, e já fazer uma marcação aqui, ó. Uma canetinha de sintético. Aqui. Então, eu pego aqui, tô com o meu pedaço de bagum lá, né, pra poder. E venho aqui e já pego essa parte aqui e vou fazer uma marcação aqui onde eu quero o botão. Então, mais ou menos eu alinho aqui, tá? Já consigo ver aqui. E já faço aqui, ó, essa marcação aqui, ó, tá? Então, ela ficou marcadinho lá, aonde eu vou furar, né? Vou vazar ali essa parte. Então, essa parte aqui, dá pra usar esse... Se não, pode ser a pontinha da tesoura também. Então, eu vou vir aqui, ó, e já vou furar bem nessa parte onde eu marquei. Eu abro um pouquinho até passar a perninha da bailarina ali. Daí, eu venho aqui, ó, nesse furo. Deixa eu virar pra cá. Aqui. Olha lá. Deixa eu ver se tá dando pra você ver. Nesse furo, eu venho aqui, ó, e já aperto aqui, tá? Já venho aqui, ver se deu certo, se precisa furar mais, tá? Vamos ver aqui. Se eu furei pouquinho, ou precisa furar mais. Aí, aqui agora, eu vou pegar esse pedacinho de bagum aqui. E vou também apertar, porque a malhinha dele é bem resistente. Então, eu só fiz uma marcação ali, opa, e já aperto aqui, não tem problema ali, tá? E ele vai ficar assim, aqui o avesso, com esse pedacinho aqui de bagum.
eu pego aqui agora essa parte, coloco aqui, certo? E é onde que eu vou. Aí ela fica assim. Aí aqui agora, ó, é só empurrar. Eu empurro aqui com a tesoura. Você pode estar empurrando aí com o que você... um alicate, algo assim, tá? E ele fica assim, aqui. E aqui do outro lado, então, ele vai ficar o botão ímã. Então, aqui essa parte também já está pronta. Então, agora, nós vamos iniciar a costura, certo? Então, aqui eu já vou colocar direito com direito do meu forro. Então, direito do forro com direito, tá? E vamos passar aqui uma costura. Então, pode estar aqui, já utilizando também os prendedores, né? Esses clipes aqui, ó, para ajudar, tá? Então, aqui, ó, olhando aqui, ó, coloca costura com costura e já segura aqui, tá? Para ele não movimentar. Aí, aqui, pode estar colocando também mais aqui para auxiliar. Então, aqui, agora, nós vamos passar uma costura de segurança. Vamos fazer a costura aqui de união, desculpa. A costura de união, então, ela é com o pé de máquina, tá? Então, essa costura de união agora, nós vamos fazer com o pezinho de máquina. Então, aqui é a parte aqui de observar ali para ficar costurinha com costurinha. Venho aqui, já vou fazer um retrocesso aqui. E bem, não tô puxando, não tô esticando, só conduzindo. Retrocesso. Agora aqui também. Prender aqui. Prender aqui. Costura com costura. Lá, tá? Essa costura com costura aqui, ajeita bem. Pode prender. E vem aqui. Então, aqui eu faço um retrocesso. E pronto. Então, essa parte aqui, ela já ficou certa. Agora, nós vamos fazer aqui embaixo. Então, pode estar colocando aqui, para não ficar movimentando muito. E vamos aqui fazer uma costura de um pé de máquina. Então, ela já ficou todo o forro. Agora, nós vamos fazer o quê? A caixinha de leite aqui. Então, aqui, ó, eu jogo um para um lado e o outro para o outro. Então, eu tombo a costura para um lado e a outra costura eu tombo para o outro. Tá? Então, aqui, já passo também aqui, ó, um pé de máquina, tá? Então, aqui, nessa união aqui, cuidar pra ficar bonitinha, né? Costurinha.
Venho aqui na união, eu faço um retrocesso, finalizou o retrocesso. Lá pro outro lado, tombo um para um lado e um pro outro, seguro e venho aqui em um pé de máquina. Chegando aqui, eu faço um retrocesso no meio e retrocesso no final. Então, aqui, ó, ela já ficou com a caixinha de leite. O que que eu faço agora aqui? Eu vou aqui queimar. Vou queimar aqui pra, né, como é um tecido, aqui, pra ele não ficar desfiando, certo? Então, aqui eu queimei toda essa parte aqui desse material. Então, aqui nós já estamos com o forro pronto. Agora, nós vamos para frente. Para frente e costa, os espelhos, né? E vamos fazer da mesma forma. Então, aqui, a lateral, pode estar segurando aqui. Então, aqui, os espelhos. Uma costura, um pé de máquina. O outro lado. Retrocesso. Aqui agora, meio. Cuidando aqui, né, pra ficar tudo alinhadinho. E aqui agora a caixinha de leite. Então, eu vou abrir aqui. Colocar a mão aqui por dentro, né? E vou tombar uma costura para cada ladinho. Mesmo processo. Então, eu tombo uma para cada lado e seguro aqui, ó, tá? Para não... Aqui, ó, tá? Nesse fundo, podemos aqui, ó, passar uma outra costura, não para dentro, mas uma outra costurinha aqui, ó, na parte de fora, só para dar mais uma reforçada, tá? Bem aqui, pra, né, para baixo, digamos, tá? Para ficar aqui duas costurinhas. Pra dar uma reforçada nesse fundo aqui, tá? Tinha me esquecido de falar. Então, agora aqui, vou pôr a minha mão aqui por dentro e vou tombar uma costura para cada lado aqui. Vou ajeitar bem a caixa de leite, como é uma bolsa grande, né? Aqui, vou alinhar aqui as costuras e vou tombar uma para cada lado. Vou segurar aqui. Vou baixar aqui. Aqui também precisa um pouquinho mais de paciência para poder ajeitar toda a caixinha aqui e ficar certinho. Então, aqui
Agora vem aqui. Retrocesso. Seguro, continuo segurando bem. Aqui dá pra ir mais devagar. Aqui eu faço um retrocesso. E venho. Do outro lado aqui mesmo. Uma costura para cada lado. Alinho bem aqui a costurinha. Vou prender aqui. E vem. Um pé de máquina. Retrocesso. Passo aqui. Faço um retrocesso. E retrocesso no final. Então, aqui, ó, também tá com a caixa de leite já. Aqui também dá para passar fora mais uma costura. Então, aqui para fora, para não alterar ali o tamanho da caixa de leite, eu faço uma costura fora para ajudar a segurar ali. Tá? Como vai ficar embutida, né? Não tem problema. Agora, nós vamos, né, embutir aqui o forro para poder finalizar a nossa peça. Então, agora nós estamos com a nossa peça com o direito aqui do avesso e nós vamos, então, agora colocar o nosso forro pelo direito. Então, o forro ele precisa estar já desvirado, tá? Vou ajeitar aqui, já desvirado, para podermos encaixar aqui dentro. O que precisa olhar? Eu preciso olhar aqui o meu botão, né? Porque como essa parte aqui do botão, ele vai ficar pro avesso, eu tenho que lembrar de girar aqui e deixar pro avesso. Porque na frente eu vou colocar depois o botãozinho, certo? Então, aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui encaixar toda essa parte aqui, ó, dos piques, tá? Então, eu vou vir aqui, vou pegar vou já segurar aqui, tá? Vou vir aqui nessa lateral e vou encaixar bem a costura, né? Ó lá, ó. Costura com costura. Vou vir aqui, vou tombar uma para cada lado e já vou segurar aqui também. Aqui, do outro lado também. Então, encaixo costura com costura e tombo uma para cada lado. E posso vir aí, então, colocando, né, vários clipes aqui, prendedores, né, em toda essa parte aqui para ajudar. Então, aqui, ó, vai ficar o direito do forro com o direito do principal. Então, agora, nós vamos passar uma costura, uma costura para fechar. Então, é um pé de máquina. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar aqui nessa parte de trás, tá? Então, na parte onde tem o botão, certo? Que é a parte, digamos, das costas da nossa bag, né? Da nossa sacola. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar aqui uma parte sem costurar. Aí, precisa ser uma parte grande, né? Para poder puxar toda essa bolsa. Então, mais ou menos aqui, ó. Daqui até aqui. Nós precisamos fazer um retrocesso, costurar, chegou aqui, faz um retrocesso e para. Porque é por esse buraco que nós vamos desvirar a peça e depois nós vamos rebater. Então, aqui dentro ela não vai ficar com desvire, tá? Então, aqui agora eu vou começar aqui, né? Por esse canto aqui, ó, eu vou começar
esse fechamento. Então, aqui, ó, é um pé de máquina. Então, eu venho aqui devagar para não esticar, para depois essa costura lá ficar bem certinha. Então, aqui também é um momento que precisa, né, vir ajeitando ela, organizando aqui, ó, aqui nós temos a quininha, que é o cantinho, tá? E vir fazendo toda essa volta. Aqui eu faço um retrocesso. Opa, quase que ela vai. Então, eu tô ajeitando aqui, ó. Direito com direito. Venho. Chegando lá, tombo ela e nós já vamos ter que parar, certo? Então, aqui eu tombo uma costura para cada lado, passo aqui devagar, faço um retrocesso e aqui nós já vamos parar. Vou passar um pouquinho e fiz um retrocesso e parei. Então, eu deixei aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, para desvirar, certo? Então, agora eu posso tirar, já vou cortar os fios aqui, né? Por ele não ficar aparecendo depois lá na peça, através da telinha. Então, posso estar queimando também aqui, né? Parte de dentro, tá? Então, agora nós vamos tirar essa bolsa por essa abertura aqui. Eu vou aquecer um pouquinho, só para não... Então, aqui, ó, na parte desse aqui eu não corto até o final, eu deixo um pouquinho, tá? Não... Então, aqui agora nós vamos empurrar toda essa bolsa aqui por dentro. Eu vou aquecer um pouquinho, e daí só para poder desvirar, mas o meu soprador, ele tá na outra parte. Então, aqui agora nós vamos desvirar, então puxo por essa abertura, essa bolsa. Venho puxando. Aqui ela tá um pouquinho aquecida, né? Não vai ajudar. O ideal é fazer e ir desvirando já em frente ao secador, tá? Secador, soprador, tá? Esse é o ideal. Porque facilita. Principalmente para o sintético. Tá? Então, eu já tô ajeitando aqui as caixinhas de leite. Tá? Aqui, ó. As quininhas, né? Porque depois já vai ficar embutido. Então, esse é o momento já de arrumar, tá? E aqui eu vou jogar tudo. Aqui eu já vou pôr aqui dentro, tirar essas costuras, tá? E aqui agora o forro ficou assim. Tá? Então, eu vou empurrar agora o forro lá pra dentro. O ideal é fazer aqui toda essa parte em frente ao secador ali. Fica mais fácil. Porque, né? Agora aqui nós vamos tirar, ó, ela vai ficando assim. Então, agora precisa tirar toda essa costura que tá aqui dentro do sintético. Então, eu empurro o forro bem lá para baixo, com força, para ele ir tirando, ó, essa parte do sintético daqui.
ele vai ficando todo assim. Então, a primeira parte que eu vou fazer é aqui, ó. Eu vou passar uma costura aqui, prendendo essas duas partes, tá? Aqui, ó, o forro com o direito. Então, aqui, ó, eu vou já para prender essa parte aqui e ele não movimentar. Eu coloco aqui dentro e passo uma costura bem aqui no meio, para ela ficar invisível. Bem aqui no meio dessa costura. Alguns pontinhos, tá? Não precisa muitos. Bem no buraquinho mesmo ali. Ó, só para prender um pouco, tá? Só para segurar ali. Porque senão depois ele vai movimentar na hora da costura. Bem pouquinho. Aqui. Pronto. Pronto, tá? Só isso. E agora, nós vamos puxando aqui o nosso sintético para passar uma costura em toda essa volta aqui. Nós vamos passar uma costura, tá? Então, eu venho aqui agora e vou tirar aqui e vou começar aqui né? Eu vou deixar o retrocesso para a parte de trás da bolsa, tá? Aqui eu vou fazer um pequeno retrocesso e eu vou fechar com o ponto 5, tá? E aqui nessa parte, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma dobrinha, tá? Imitando aqui como se fosse o sintético, né? Essa dobrinha aqui, ó, como se fosse a costura. E é onde que nós vamos fazer aqui. Então, eu venho aqui nessa parte, vou dobrar um pouquinho aqui, ó. Pode colocar aqui agora, primeiro, então, essa dobra aqui de meio centímetro, como se fosse a costura, colocando aqui, então, prendendo, certo? Então, eu vou prender aqui, ó, faço essa dobrinha aqui, como se fosse uma costura, prendo e vamos prendendo aqui, meio centímetro, tá? Não pode ser muito, tem que ser a máquina mesmo, tá? Meio centímetro. Aqui o botãozinho poderia ter ficado mais para baixo, tá? Eu acabei me esquecendo dessa costura aqui, então o botão poderia ter ficado bem próximo do forro, tá? Então, é melhor deixar o botãozinho ali bem próximo do forro, para evitar aqui, ó, dele ficar pertinho como ele ficou aqui. Então, aqui, ó, meio centímetro de cada. Se você vê que ele fica mais aqui, você dá uma ajeitadinha, tá? Para tentar ao máximo a gente colocar essa margem de costura aqui. E agora também pode colar, tá? Você pode aí estar colando e cuidando aqui da alça. Então, lembrar de jogar a alça lá para baixo, tá? E segurar. Senão, costura junto aqui a alça, tá bom? Então, eu vou vir aqui agora. Pode costurar, né? Do direito, pode costurar do avesso. O que você vê que fica melhor pra você.
bom? Então, aqui, ó, eu tô começando pelo... Pode também colocar do avesso, né? Pra facilitar, depois desvira de novo. Então, aqui eu tô começando aqui, ó, do cantinho. Pra ficar escondido esse nosso retrocesso aqui. Então, baixo lá, eu vou fazer o ponto 4. Então, aqui eu faço uns 2 pontinhos de retrocesso e venho. Vou tirar aqui, vou segurar. Tiro aqui. Venho. Olhando lá se não ficou nada lá embaixo. Tá? Dou uma ajeitada aqui. E vamos fazendo toda a voltinha. Aqui, como eu falei, o botãozinho ficou bem próximo, né? Aqui eu vou passar com a mão aqui, né? E vou levantar e depois eu vou passar uma colinha aqui. E venho aqui e ele precisa então ficar mais para baixo, mais próximo do forro. E eu acabei deixando ele mais para cima. E vamos lá, vamos fazendo toda essa voltinha. Aqui agora já tá costurado, já vai facilitar um pouquinho mais. Vou tirando, né, aqui todo esse excesso. E passando a costura. Deixa eu puxar lá para mostrar, né? Então, nós vamos fazendo essa voltinha aqui toda, tá? Com um pé de máquina. Aqui, né? Com ela aqui, ó. Toda. Tô só tirando aqui, ó. Toda essa costura de dentro. Então, aqui, tiro. Aqui. E aqui agora também pode passar em cima, tá? Então, aqui essa primeira costura, ela tinha um retrocesso, mas agora nós vamos passar só em cima da outra costura. Então, nós não vamos fazer retrocesso aqui, tá? Passei uns 5 pontinhos, levanto e puxo para não ficar aparente esse retrocesso de cima. Então, aqui agora... Depois eu vou queimar, né, todos os fiozinhos que ficaram, né? E aqui eu vou passar uma colinha aqui no botãozinho e vou passar uma costurinha bem próxima aqui depois, tá? Então, aqui, ó, ela fica assim, ó lá, ela fica bem perfeitinha, tanto essa parte quanto a parte que nós embutimos, tá? Não fica aparecendo, só ficou aqui o botãozinho como eu deixei mais pra cima, tá? Mas ela fica, daí não tem forro, e é nesse momento assim que você pode tá
não se preocupando ali na hora da costura, né? De deixar essa sobrinha ali no forrinho. Agora, o que que nós precisamos fazer aqui? Colocar o botão, né? Então, aqui eu venho e mexo depois, tá? Então, olha lá, ele fica uma costura bem bonita. Fica tudo embutido, olha lá, aqui dentro também fica, ó, o acabamento, fica uma peça interna todo embutido. Olha lá. Aqui as costuras todas certinhas. E aqui eu vou colocar o botão agora. Então, eu vou segurar, vou apertar aqui para eu poder estar colocando o botão aqui no mesmo lugar do outro, né? Então, aqui eu já sei que o botãozinho vai ficar aqui. Então, eu vou fazer a marcação, vou fazer o furo, tá? Aqui. Então, aqui, ó, eu tô aqui com ela aqui, posso até pegar um, né, para poder deixar certinho aqui, retinha. Venho aqui, ó, prendo aqui onde tá a alça, né, porque a alça aqui eu sei que tá reta. Então, venho aqui para não ficar torto nessa colocação desse botão. Então, eu prendo aqui exatamente onde tá a alça. Esse aqui. Não sei se ele vai pegar, acho que eu vou pegar um maior. Deixa eu ver se eu tenho um maior. Aqui, pronto. Aqui, ó. Então, eu já sei que é aqui. Então, aqui eu já venho e já sei aqui aonde vai ficar. Então, como ali ele ficou bem pertinho, aqui nós vamos ter que colocar bem pertinho também. Então, eu aperto aqui, ó. Eu apertei, ele já ficou um furinho lá, ó. Tá vendo? E é onde eu vou vazar. Aqui, vou dar só uma apertadinha e vou pegar o vazador. Então, aqui eu vou pegar esse vazador, mas pode ser o agulhão, tá? Pode ser o agulhão. Eu vou pegar esse vazador aqui agora e vou vazar esse furo aqui. Então, vem aqui. Tô apertando aqui. Tá? Vazei um lado, no outro lado aqui, como são duas camadas, né, de sintético. Ele já saiu aqui a tampinha e agora eu vou cortar. Aí ele fica o furinho assim. Pode ser agulhão também, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu já coloco aqui, ó, no buraquinho, tá? E coloco aqui. Então, aí depois eu vou ali pro balancinho e aperto esse botãozinho. Então, eu quis que ele ficasse com essa parte aqui, mas pode ser o embutido também, tá? Então, ela vai ficar assim. Ficou o pedacinho lá. Então, ela fica assim, ó lá, né? Então, ela fica assim, certo? Ó lá. Ela fica com esse fundo. E aqui eu coloquei o botão ímã, tá? E aqui ela fica por dentro, ó, todo embutido. Com esse colarinho, que fica super bonito. Então, finalizamos a nossa bag. E eu
espero que você, dessa capivara, né, muito fofa, e eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.